aproximadamente as 3 mensagens, uma mensagem de cada uma das leituras que nós acabamos de ouvir. Eu vou tentar fazer uma homilia mais breve neste momento, para depois, no finalzinho, explicar para vocês o que eu vou fazer daqui uns meses, a bênção para as bodas, para os aniversariantes de casamento, e uma mensagem também para o sétimo dia. Tudo isso pelas pessoas que estão rezando o sétimo dia. Tudo isso eu vou fazer no finalzinho. Então agora nós vamos tirar 3 mensagens, 3 mensagens são suficientes para a gente começar bem esta semana. Vamos tomar a primeira leitura do profecia de Zacarias. E a profecia de Zacarias, assim como Isaías e tantos outros, na leitura de hoje, vou falar a palavra estranha de Jesus. A palavra estranha, a leitura de hoje mostra a espera messiânica que o povo tinha naquela época, dizendo de outra forma, a expectativa que o povo tinha da chegada de alguém que ia trazer a paz, que ia ser manso, que ia ser humilde, que vinha para libertar o povo. Se esperava um governador, se esperava um rei, se esperava alguém que viesse com o poder. E essa espera messiânica, ela foi realizada em Jesus. Aquilo que o povo esperava, aquilo que nós também esperamos hoje, de salvação, de encontro com Deus, de realidade no céu, já que na terra nós encontramos em Jesus. A primeira leitura nos mostra a expectativa do povo da chegada de alguém que ia trazer a salvação. E graças a Deus não foi alguém vindo aqui da terra, foi alguém enviado pelo Pai, que nós proclamamos como Cristo Salvador, que é Jesus. Está aqui na primeira leitura contida a esta espera messiânica, essa expectativa. A segunda leitura que nós ouvimos na carta aos Romanos, especialmente o capítulo 8, primeira leitura de hoje, é uma leitura belíssima, que dá para tirar uma mensagem muito bonita. São Paulo vai dizer: vocês que estão no Espírito de Deus, não viveis segundo a carne. Eu gostaria de explicar para vocês muito bem que carne é essa carne. Ela ainda é muito mal compreendida. Se a gente não pudesse viver segundo a carne, a nossa família ontem estava perdida, porque nós ficamos o dia inteiro comendo carne e churrasco. Que carne é essa? Esta carne é São Paulo, lá no grego, São Paulo usa a seguinte palavra, sarx, S-A-R-X. Sarx no grego significa pecado. Não esta carne que nós muitas vezes aprendemos, especialmente ao longo da história da igreja, esta carne foi se transformando, às vezes, nos pecados afetivos, sexuais, toda a carne, todo pensamento impuro. Isso foi entrando ao longo da história. A carne que São Paulo diz é pecado. São Paulo vai dizer: vocês que são de Deus, vocês que estão aqui rezando a missa em 8 horas da manhã, vocês de Deus, não viveis segundo o pecado. Vocês vivam, por favor, segundo o Espírito Santo de Deus. Porque qual é o problema? O problema é que nós aprendemos assim também ao longo da vida. Se nós temos fé, mas às vezes nós erramos, pecamos, seja o que for, nós acostumamos a dizer assim que é o nosso lado humano, né? Errar é humano, já ouviram falar isso? Errar é humano. Do ponto de vista da fé, nós não podemos falar isso, porque o erro, o pecado, ao invés de ser o nosso lado humano, é o nosso lado de pouca fé. Todo mundo reza, mas todo mundo é humano. Não. A gente ainda erra, porque não somos cristãos completamente. É isso que São Paulo vai dizer: vós, que sois de Deus, viveis segundo o Espírito de Deus. E não podemos ficar justificando nossos erros, nossos pecados, como se fossem simplesmente erros humanos. Não, assim é fácil, assim a gente pode viver a vida toda justificando erros. O erro que nós fazemos, o pecado que nós fazemos, é simplesmente a falta de Deus no nosso coração. Tem algum momento que a gente vai poder não pecar? É muito difícil, né? Nesse momento, saímos 5 minutos após a missa, dentro da minha igreja, nós sempre continuamos nessa tensão: pecado e não pecado.
graça de Deus o pecado de. Então é isso que São Paulo diz nesse capítulo da carta aos Romanos: viver segundo o Espírito de Deus, e esse Espírito nos traz a vida, e não as armas do pecado. Para terminar, eu vou falar um pouco, já estou falando demasiadamente. O Evangelho, nós encontramos também uma imagem, aliás, o Evangelho tem várias imagens, quero tirar uma apenas. Versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vamos ler juntos esse versículo 28, por gentileza. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aqui nós temos um estado de leitura do que significa fé. Às vezes, a gente acha que por ter fé, por rezar, nós fazemos todas as nossas obras de piedade, nós não vamos ter dificuldade na vida. A gente acha que por ter fé, não vamos celebrar o sétimo dia igual a nossa família celebra no dia de hoje. A gente acha que por ter fé, nós não vamos ficar doentes. A gente acha que por ter fé, nenhuma dificuldade vai nos atingir. E esse é um pensamento completamente errado. E aí tem muita gente que se diz de fé, quando chega uma doença, uma morte, uma dificuldade, entra no desespero. Mas se a fé não garante que nós não vamos passar por essas dificuldades, o que a fé garante para a gente? A fé garante o estado nesse versículo 28. No momento da dor, da dificuldade, da tristeza, das trevas, a nossa fé nos permite encontrar esperança, força, alegria e paz, aonde quem não tem fé não encontraria. E a nossa fé justamente nos serve para nos dar forças, nos dar vida, nos dar esperança, onde parece que tudo é bem. É isso que São Mateus nos mostra no Evangelho de hoje. Então, todos vocês, se como se eu perguntasse quem está cansado, quem está fatigado, quem está cansado, todo mundo, nós vivemos numa sociedade estressante. Nós vivemos num mundo que traz uma paradoxa, traz uma vida completamente engraçada. Nossos celulares são cada vez mais velozes, nossos carros cada vez mais velozes, nossa comunicação cada vez mais veloz, e nós cada vez mais sem tempo, sem possibilidade de descansar, sem conversar com as pessoas. Quer dizer, temos tantos veículos de velocidade que parecia que a gente ia ganhar tempo para poder descansar e casar mais, curtir a família. Cada vez que nós temos veículos e possibilidades mais velozes, nós temos menos tempo. Então, nós vivemos em uma sociedade que, por si, ela já é cansativa. Então, nós encontramos a possibilidade de ficar comigo, que vocês estão dizendo aqui, pela nossa fé, de encontrar em Deus o nosso socorro. Eu tenho muita pena de quem diz que não tem fé, mas não seja Deus. Um dia a gente vai ver se não tem, porque ninguém dá para conviver desse mundo tão verde, tão estranho, sem esse Deus que nos aguarda. Deus ajude tanto que possamos dar